Você acredita que alguém pode sobreviver ao inverno e ainda encontrar forças para recomeçar? Eu sou Teresa Oliveira, tenho 78 anos, e hoje vou abrir meu coração como nunca antes. O que estou prestes a contar é algo que escondi por décadas, uma história que quase acabou comigo, mas que também foi a semente da minha libertação. Não é só sobre mim. É sobre muitas mulheres caladas, enclausuradas no silêncio da dor. Se você chegou até aqui, peço apenas uma coisa: fique até o fim. Talvez essa história faça você enxergar algo na sua própria vida ou na vida de alguém próximo. E antes de começarmos, me diga, de onde você está me assistindo? Já imaginou quantas histórias como a minha existem aí, bem ao seu redor? Nasci em 1947, em uma cidadezinha isolada do interior de Minas Gerais. Minha família era humilde e extremamente tradicional. Meu pai passava os dias na lavoura e minha mãe se dedicava ao cuidado de mim e dos meus 5 irmãos. Desde cedo, me ensinaram que o caminho natural de uma mulher era o casamento e a maternidade. Esse era o ideal de vida que colocavam na nossa cabeça como se fosse o único possível. Em 1964, com apenas 17 anos, conheci Augusto durante uma quermesse da igreja. Ele tinha 26 anos, era robusto, trabalhava como mecânico e tinha uma postura firme. Para mim, que vivia quase reclusa em casa, aquele homem decidido parecia um verdadeiro herói saído de um livro. Bastaram 3 meses de namoro para que ele pedisse minha mão. Meu pai não pensou 2 vezes antes de aceitar. Para ele, era uma boca a menos para sustentar. Augusto era bem visto por todos, tinha boa fama e participava da igreja. Já minha mãe, ela hesitou. Sempre que ele nos visitava, seus olhos ficavam inquietos, como se enxergasse algo que eu, inocente, ainda não via. O casamento foi simples. Vesti um traje emprestado da minha prima. Tivemos um bolinho singelo e um almoço com poucos convidados. Não havia fotógrafos ou filmagens, então tudo que me resta é a lembrança, uma memória que na época acreditei ser o começo do meu conto de fadas. Os primeiros dias foram doces. Augusto era atencioso, trazia flores colhidas na estrada e juntos montamos nosso pequeno lar, um quartinho nos fundos da casa de outra família. Eu cuidava de tudo com zelo e aos domingos íamos à missa de mãos dadas. As mulheres da igreja diziam que eu era abençoada por ter conseguido um homem trabalhador e religioso, mas isso durou pouco. No fim do primeiro mês, ele chegou em casa com cheiro forte de bebida. Foi a primeira vez que o vi embriagado. Quando perguntei onde tinha estado, ele me lançou um olhar estranho e respondeu de forma ríspida: "Agora você vai querer controlar a minha vida." Sua voz já não era a mesma, havia algo sombrio nela. Naquela noite, ele apenas dormiu longe de mim. No dia seguinte, veio com um pedido de desculpas. Disse que não gostava de prestar contas. Eu, ensinada a ser obediente, perdoei sem hesitar. Uma semana depois, o jantar atrasou alguns minutos. Ele perdeu o controle e me deu o primeiro tapa. O estalo ecoou mais alto do que qualquer grito, e depois, silêncio. Nem lágrimas consegui derramar. No dia seguinte, ele apareceu com um pequeno broche de presente e a promessa de que nunca mais repetiria aquilo. E assim se iniciou o ciclo: agressão, arrependimento, pedido de perdão e um período breve de calmaria, seguido por nova explosão. No início, eram apenas empurrões, tapas. Com o tempo, as agressões se tornaram mais violentas. O mais assustador, olhando para trás, é perceber como a gente vai se adaptando ao horror. Você aprende a viver com medo, a se antecipar aos sinais. Descobri que dias chuvosos eram mais perigosos. Quando o movimento na oficina diminuía, ele voltava mais tenso. Se entrasse em casa com a mão no cinto, eu já sabia. Silêncio absoluto. Se batesse a porta com força, eu corria para colocar as crianças no quarto. Porque sim, no meio de tudo isso, vieram os filhos. Carlos nasceu em 1965, Mariana em 1967 e Eduardo, o caçula, chegou em 1970. Eles eram minha luz e minha dor.
porque não havia nada pior do que ver o medo nos olhos deles quando o pai pisava em casa. Naquela época, ninguém falava em violência doméstica. Era chamado de problema de casal. Os vizinhos escutavam os gritos, minhas amigas viam os roxos que eu tentava esconder com roupas longas mesmo no calor. Mas havia um pacto de silêncio, uma aceitação invisível de que o homem tinha o direito de ensinar a mulher. Um dia, fui à igreja com o lábio cortado. A esposa do pastor me chamou para conversar. Achei que receberia ajuda, mas o conselho que ela me deu foi: ore mais. Seja uma esposa mais dedicada. O homem é o chefe da casa. Minha mãe veio me visitar certa vez e viu as marcas nos meus braços. Fiquei esperando que ela me dissesse para fugir, que me levasse dali. Mas ela só segurou minhas mãos e disse: casamento é para a vida toda, minha filha. Todas nós temos nossa cruz. E assim eu continuava, dia após dia, pisando em ovos, olhando o relógio e sentindo o coração disparar a cada passo dele na varanda. Augusto foi me isolando aos poucos. Não queria que eu tivesse amigas. Dizia que elas colocavam ideias perigosas na minha cabeça. Fui perdendo o contato com quase todos. Meus dias se resumiam à casa, às crianças e às missas de domingo, sempre sob a vigilância dele. Se não fossem os meus filhos, eu não sei se teria resistido. Carlos, o mais velho, começou a crescer parecido com o pai fisicamente, o que me causava arrepios. Quando completou 10 anos, Augusto passou a levá-lo à oficina para ensinar a ser homem. Eu rezava para que ele não herdasse aquela raiva cega. Mariana era muito observadora, calada. Com apenas 8 anos, ela já sabia interpretar o humor do pai. Ao menor sinal de irritação, pegava Eduardo pela mão e o levava para o quarto. Eduardo, ele tinha pesadelos frequentes. Acordava aos prantos, mas mesmo tão pequeno, já entendia que não podia chorar alto demais. Não podia fazer barulho. Até que um domingo aparentemente comum em 1975 se transformou no início da minha virada. Voltávamos da missa. Augusto estava até bem-humorado. No caminho, cruzamos com Dona Clélia, uma senhora que dava aulas de costura. Ela elogiou minhas mãos e sugeriu que eu entrasse para seu curso. Para minha surpresa, ele concordou. Talvez porque achou que economizaria com roupas. Ele disse: pode fazer, só não inventa de trabalhar fora. E foi assim que, sem ele saber, plantei a primeira semente da minha liberdade. O curso de costura começou tímido, com poucos materiais e uma máquina emprestada. Mas ali, naquele pequeno espaço onde o som do pedal se misturava ao das conversas entre mulheres, eu respirei liberdade pela primeira vez em anos. Era como se cada ponto que eu alinhavava fosse um grito silencioso que saía da minha garganta sufocada. Dona Clélia, com sua voz mansa e jeito materno, percebeu rapidamente que havia algo de errado comigo. Ela não perguntava, mas sempre dizia: tem gente que costura para ganhar dinheiro. Outras costuram para juntar os pedaços de si mesmas. E eu me via nesse segundo grupo. Naquelas tardes escondidas entre linhas e agulhas, eu reencontrava um pedaço de quem eu era antes do medo. Augusto parecia não dar importância. Desde que eu mantivesse a casa limpa, o jantar pronto e as crianças comportadas, ele não se envolvia com minhas atividades no curso. Mas eu sabia que era questão de tempo até ele perceber que algo estava mudando. Comecei a fazer pequenos concertos para as vizinhas. Um zíper aqui, uma barra ali. Recebia em troca frutas, ovos e às vezes até um sabonete. Eu escondia tudo em uma caixa de madeira debaixo da cama, como se fosse um tesouro. Mais do que os objetos, aquele era o símbolo de que eu era capaz de produzir algo, de gerar algum valor, mesmo vivendo dentro de uma gaiola invisível. Um dia, Mariana apareceu com uma blusinha rasgada que tinha ganhado de uma colega. Me pediu para arrumar, e eu fiz mais do que isso, transformei a peça em uma nova. Ela saiu usando a roupa com um sorriso que eu não via há meses. No dia seguinte, outras meninas da escola começaram a pedir peças iguais. Foi assim que, sem planejar, nasceu minha primeira encomenda. E ali, naquela dobra do destino, senti a fagulha de uma revolução. Pequena,
quase imperceptível, mas viva. Comecei a anotar tudo em um caderno escondido entre os panos do armário. Contava quantas peças fazia, o que recebia em troca e quanto tempo levava em cada trabalho. Eu me organizava em segredo, como uma prisioneira cavando sua rota de fuga. Claro que o mundo lá fora não parava. Augusto seguia com seu temperamento imprevisível. Às vezes, passavam-se semanas sem nenhum incidente, e eu começava a pensar que talvez ele estivesse mudando. Mas bastava uma contrariedade, um olhar atravessado, um sal a mais no feijão, para tudo voltar. Era como viver em uma roleta russa emocional. Nunca sabia quando o gatilho seria puxado. E nesse ciclo doentio, eu percebia que meus filhos também estavam adoecendo. Carlos se tornava cada vez mais agressivo. Mariana, introspectiva demais. E Eduardo, ele começou a gaguejar. A professora dele me chamou na escola e disse: Dona Teresa, seu filho está carregando um peso que não é dele. Aquilo me dilacerou, mas também me despertou. Pela primeira vez, entendi que não era só minha vida que estava em jogo, era a deles também. Comecei a juntar coragem da mesma forma que guardava os trocados das encomendas, aos pouquinhos. Em 1977, consegui comprar minha própria máquina de costura, usada, com dinheiro que levei mais de um ano para juntar. Levei para casa escondida, dizendo a Augusto que tinha sido presente de uma amiga da igreja. Ele acreditou. E com ela, minha produção triplicou. As encomendas vinham de bairros vizinhos. Comecei a fazer vestidos de festa para casamentos, roupas de batizado. Trabalhava enquanto todos dormiam, com o coração disparado a cada ruído no corredor. Certo dia, recebi a visita de uma mulher chamada Neide. Ela disse que tinha ouvido falar de mim e queria encomendar trajes para um coral. Era um pedido grande, algo que eu jamais tinha feito antes. Mas aceitei. Passei noites costurando, ajustando, refazendo. No final, entreguei tudo no prazo e Neide ficou encantada. Me pagou em dinheiro vivo. Era mais do que eu jamais tinha segurado nas mãos. E pela primeira vez, pensei, eu posso viver disso. Eu posso viver sem ele. Mas pensar ainda era mais fácil do que agir. Augusto ainda era uma sombra constante. Ainda tinha poder sobre mim, sobre os filhos, sobre a casa. Mas agora, ele já não tinha mais domínio sobre os meus sonhos. Em 1978, o impensável aconteceu. Recebi um convite da própria prefeitura da cidade para participar de uma pequena feira de artesanato e roupas feitas à mão. Meu nome estava circulando. E junto com a feira, veio a oportunidade de mostrar meu trabalho publicamente de forma legítima. Pensei em recusar. O medo de ele descobrir, de me proibir, era paralisante. Mas algo em mim já não conseguia mais voltar para trás. Combinei com Dona Clélia. Ela me ajudaria a montar a barraca, levaria as peças e eu ficaria em casa, esperando. Ela aceitou na hora. No domingo da feira, eu tremia de nervoso, mas quando ela voltou no fim do dia, com a maioria das peças vendidas, eu chorei. De alívio, de orgulho, de liberdade. Foi nesse ponto da história que comecei a entender que minha prisão não tinha grades, tinha raízes. Culturais, emocionais, familiares. Mas que mesmo as raízes mais profundas podem ser cortadas com a lâmina da coragem. Eu ainda não sabia como sair. Ainda não tinha planos completos. Mas sabia que aquele mundo que eu estava construindo entre tecidos e costuras era real. E mais importante, era meu. Pela primeira vez em anos, comecei a dormir sem chorar. Acordava com esperança, ainda que cercada de medo. Porque quando você encontra um propósito, ele se torna um farol. Mesmo aquela feira mudou tudo. Não apenas pelas vendas ou pela sensação de vitória silenciosa, mas porque foi a primeira vez que o meu nome circulou fora dos limites do meu bairro, da minha rua, da minha prisão doméstica. Dona Clélia me contou, com os olhos brilhando, que várias pessoas perguntaram quem era a costureira que fazia roupas com alma. Essa frase ficou ecoando na minha mente. Roupas com alma. Talvez fosse isso mesmo. Cada ponto meu carregava dor,
mas também carregava resistência, carregava um desejo pulsante de ser livre. Naquela noite, escondida entre cobertas, escrevi em meu caderno: se um dia eu sair daqui, não será só por mim. Será por todas nós que costuram para colar os pedaços da vida. Com o dinheiro da feira, eu comprei mais tecidos, agulhas de qualidade e 2 tesouras novas, uma para tecidos e outra para linhas. Era simbólico, mas poderoso. Parecia que, pela primeira vez, eu estava me preparando não só para costurar, mas para cortar o que me amarrava. Comecei a diversificar os modelos, fazer pesquisas com revistas velhas que Dona Clélia me emprestava, experimentar novos estilos. Eu criava à noite, quando todos dormiam, com uma lanterninha de pilha para não acender a luz e levantar suspeitas. Às vezes, pegava Eduardo dormindo na minha perna enquanto eu ainda alinhavava um vestido que deveria ser entregue no dia seguinte. Era cansativo, mas nunca foi tão prazeroso. Porque ali, mesmo no silêncio da madrugada, eu sentia que estava dando meus primeiros passos fora da cela. Foi em uma dessas noites que aconteceu o primeiro estouro. Augusto acordou com o barulho da máquina e entrou furioso no quarto onde eu costurava. Gritou, quebrou minha cadeira e disse que eu estava me achando demais. Pegou o vestido que eu finalizava e rasgou em pedaços. Aquilo me desmoronou. Mas não por medo, por luto. Eu chorei por tudo o que eu estava tentando construir e ele insistia em destruir. Mas naquela madrugada, enquanto recolhia os pedaços de tecido pelo chão, percebi que ele já não me quebrava como antes. Sim, ele ainda me feria, ainda era perigoso. Mas dentro de mim, algo já estava firme demais para ser arrancado. Na semana seguinte, voltei a costurar. Com medo, sim. Com cautela. Mas também com mais foco. Fiz questão de refazer o mesmo vestido que ele havia destruído. Não pelo dinheiro da encomenda, mas como prova para mim mesma de que ele não tinha mais poder sobre minha criação. E quando terminei, coloquei a peça dentro de uma sacola, escondi debaixo da roupa suja e entreguei para a vizinha que faria a entrega. A cliente adorou. Pagou mais do que o combinado. E ainda deixou um bilhete. Você tem mãos de fada. Continue. Guardei esse bilhete no fundo do caderno, como quem guarda uma arma secreta contra a escuridão. Naquele mesmo mês, Neide voltou. E dessa vez, com uma proposta maior. Ela queria que eu fizesse as roupas de toda uma apresentação de teatro da escola onde ela lecionava. Seriam mais de 20 peças. Era um desafio enorme, mas também uma oportunidade sem igual. Ela sabia da minha situação, desconfiava de algo, e disse, não precisa dizer sim agora, mas se quiser, posso pagar adiantado. Eu aceitei, e o dinheiro que ela me deu, pela primeira vez, não escondi. Usei parte para comprar alimentos melhores, frutas para as crianças, leite de verdade. A outra parte, guardei com cuidado, pensando que talvez aquilo pudesse ser o começo da nossa saída. Comecei a criar um plano. Levei meses ajustando detalhes. Falei com Dona Clélia, que prontamente se ofereceu para me ajudar. Consegui os documentos das crianças com a ajuda da diretora da escola. Escrevi cartas falsas com desculpas, caso Augusto desconfiasse de alguma movimentação. E, mais importante, deixei uma pequena rede de apoio pronta. 3 mulheres do curso de costura, que sabiam da minha dor e se ofereceram para qualquer coisa que eu precisasse. Eu não sabia exatamente quando iria, mas sabia que quando a oportunidade surgisse, eu teria para onde correr. No dia da apresentação do teatro, Augusto viajou a trabalho. Eu sabia que teria 2 dias sem ele. Peguei as roupas das crianças, minha máquina de costura, os poucos pertences que conseguia carregar e fui para a casa da Dona Clélia. Fiquei ali por 2 noites. Quando ele voltou e não nos encontrou, fez escândalo. Bateu em portas, foi até a escola, chamou a polícia dizendo que eu havia sequestrado os filhos. Mas como eu já havia avisado ao conselho tutelar, com todos os documentos e provas de violência que coletei ao longo dos anos, ninguém me obrigou a voltar. E naquele dia, naquele exato instante em que me disseram você está livre, eu chorei como uma criança. Não por tristeza, mas por libertação.
A vida depois disso não foi fácil. Tive que recomeçar do zero, dividindo um pequeno quarto com meus filhos, trabalhando em 3 turnos para garantir comida e aluguel. Mas eu era livre. Livre para respirar, para pensar, para criar. E mais do que isso, livre para mostrar aos meus filhos que ninguém merece viver com medo. Que ninguém merece ser silenciado. E foi dessa liberdade que nasceu minha marca. Um pequeno ateliê com um nome simbólico, Costura de Alma. Porque cada ponto ali era feito por alguém que venceu, que sobreviveu, que se reconstruiu. No começo, o ateliê era só uma mesinha no canto de um quartinho alugado, com minha velha máquina de costura e um varal improvisado com cabides pendurados em um fio de luz. Mas ali, naquela simplicidade, havia algo que não se via nos grandes ateliês das revistas. Havia verdade. Eu atendia a cliente sentada em um banquinho de plástico, com uma caneca de café sempre pela metade e uma criança no colo. E ainda assim, cada mulher que passava por ali sentia que aquele lugar era mais que um negócio, era um espaço de cura. Eu escutava histórias. Muitas vezes, enquanto tirava medidas ou ajustava bainhas, ouvia confissões sussurradas. Ele também me bateu, ou eu nunca contei isso para ninguém. E ali, entre linha e tecido, eu descobri que meu trabalho era maior do que eu imaginava. As encomendas começaram a crescer. Primeiro vieram as mães da escola, depois professoras, vizinhas, mulheres que sabiam que ali encontrariam não só um vestido bonito, mas acolhimento. Comecei a juntar dinheiro. Devagar, quase como quem constrói uma casa tijolo por tijolo. Abri uma conta em meu nome, fiz um cadastro de microempreendedora. Pela primeira vez, senti o peso e o orgulho de assinar com meu próprio nome. Clara Matos. Sim, eu tinha voltado a usar meu sobrenome. Um ato pequeno, mas que carregava uma ruptura enorme com o passado. Era como se cada letra me devolvesse uma parte da mulher que eu fui forçada a esconder. Mas nem tudo foram flores. O trauma deixava cicatrizes invisíveis. Havia noites em que eu acordava com o coração disparado, achando que Augusto estava na porta. Tinha medo de andar sozinha, receio de abrir correspondência, pânico ao ouvir gritos na rua. Até que um dia, recebi uma intimação. Augusto havia entrado com um pedido para visitar as crianças. Meu mundo balançou. Senti tudo desmoronar outra vez. Mas eu não era mais aquela mulher submissa. Fui até a defensoria. Contei tudo, levei os registros, os boletins, os laudos psicológicos. E saí de lá com uma medida protetiva renovada e a certeza de que eu faria o possível para manter meus filhos seguros. Nessa mesma época, conheci Vera, uma advogada que frequentava a escola dos filhos. Ela ficou tocada com minha história e decidiu me ajudar voluntariamente. Foi ela quem propôs que eu desse oficinas de costura para outras mulheres vítimas de violência. No começo, eu achei que não era capaz. Quem sou eu para ensinar alguém? Eu pensei. Mas Vera insistiu. Você é exatamente a pessoa certa. Por que você sobreviveu? E foi assim que, sem perceber, minha história começou a virar ponte. O ateliê virou sala de aula, depois virou abrigo. Recebíamos mulheres com olhos tristes, com mãos trêmulas, mas que aos poucos voltavam a sorrir enquanto costuravam juntas, compartilhando dores e sonhos. O projeto cresceu. Conseguimos apoio de uma ONG local, ganhamos espaço em um centro comunitário e passamos a receber doações de tecidos e materiais. Eu não tinha ideia de que uma linha e uma agulha poderiam curar tanto. Era como se, ao costurar, aquelas mulheres também estivessem alinhavando os pedaços da própria alma. E aquilo me fortalecia. Porque, no fundo, cada uma delas era um reflexo meu. E ao ajudá-las a recomeçar, eu também consolidava meu próprio recomeço. Um dia, recebi um convite inesperado, participar de um programa de TV local contando minha trajetória. Fiquei nervosa, hesitei. Mas as mulheres do grupo me incentivaram, dizendo: sua voz pode alcançar quem ainda está presa. E elas estavam certas. Fui. Contei tudo desde o início, sem romantizar, sem suavizar. E quando o programa foi ao ar, recebi centenas de mensagens. Algumas de apoio, outras de mulheres pedindo ajuda.
Foi aí que percebi. Minha história não era só minha. Era um grito coletivo. Era o eco de vozes silenciadas por anos. E naquele instante, entendi que minha missão era maior do que qualquer roupa que eu pudesse costurar. Chat, GPT roteirista. Tudo parecia estar finalmente se encaixando, como se eu tivesse encontrado a paz que tanto buscava depois de anos de sofrimento. O ateliê crescia. As mulheres que eu ajudava estavam se transformando, e eu sentia uma força dentro de mim que jamais imaginei possuir. Mas, como a vida raramente é linear, algo inesperado estava prestes a acontecer. Uma sombra do meu passado voltou para me desafiar de um jeito que eu nunca pensei que enfrentaria de novo. Numa tarde comum, enquanto arrumava o espaço para a oficina, recebi uma mensagem anônima que mexeu com tudo. Você nunca vai escapar do que foi. O frio na espinha foi instantâneo. Eu sabia que era ele, Augusto, tentando me atingir pelo medo, pela ameaça, pelo controle que ele sempre quis exercer. Mas, dessa vez, eu não iria me calar. Decidi registrar a ameaça, procurei a ajuda das autoridades e intensifiquei a segurança do espaço. Ao mesmo tempo, minhas alunas e amigas se uniram ainda mais, formando uma rede que ninguém poderia romper. Foi nessa tempestade que compreendi que não estava sozinha. A dor que carreguei por tanto tempo se transformou em combustível para lutar, não só pela minha vida, mas pela liberdade e pela esperança de cada mulher que cruzava meu caminho. Foi difícil, claro. Teve dias em que pensei em desistir, quando o medo parecia maior que tudo. Mas sempre havia uma mão estendida, um sorriso, uma palavra de coragem vindo daquelas mulheres que um dia chegaram até mim quebradas e agora estavam reconstruídas. A cada passo dado, eu me fortalecia e via que o meu destino não era apenas sobreviver, mas viver plenamente. O ateliê, que antes era só um espaço de costura, virou um símbolo de resistência e renascimento. As oficinas foram ampliadas, ganhamos apoio de instituições maiores, finalmente, criamos um programa de capacitação profissional para mulheres que haviam sofrido violência doméstica em toda a região. Eu me tornei palestrante, compartilhei minha trajetória em eventos e inspirei muitas pessoas a enfrentarem seus medos e reconstruírem suas vidas. A dor do passado não desapareceu, mas aprendi a conviver com ela, usando-a como escudo e como bandeira. Hoje, olho para trás e vejo que todo aquele sofrimento foi o solo fértil onde plantei minha força. Não é uma história fácil, nem sempre é bonita, mas é verdadeira. Eu sou a prova viva de que é possível quebrar o ciclo, reconstruir sonhos e transformar a dor em poder. E, se você que está me ouvindo ou assistindo sente que está preso em um ciclo parecido, saiba que há luz do outro lado, que é possível se reerguer, que você não está só. Minha história continua, porque a luta é diária, mas o amor por mim mesma e por todas as mulheres que ajudam a erguer essa corrente nunca vai acabar. E é essa corrente que nos faz invencíveis. Obrigada por estar comigo até aqui. Vamos juntas, sempre. E se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu raiva, emoção ou até mesmo vontade de mudar algo na sua própria vida, então esse canal é para você. Aqui. Cada vídeo é feito para despertar algo dentro de você, coragem, força, superação. Então não sai sem se inscrever. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhuma história. E vem fazer parte dessa jornada com a gente. Porque aqui a gente acredita que toda dor pode virar poder e cada queda pode ser o começo da sua virada.